A paz do Senhor, meus queridos professores da revista Juniores. E também beijo coraçãozinhos de Cristo. São 13 aulas maravilhosas que está começando agora na nossa revista CPAD. Você que já me segue, meu muito obrigado. Você que ainda não me segue, segue a Tia Rose aí. Ajuda esse canal a subir, a crescer. Deixando seu comentário, deixe seu joinha, deixe um coraçãozinho. Ajuda a Tia Rose aí, tá bom? E não deixe de acionar o sininho para você estar recebendo mais vídeos novos aí. Pode ser que eu coloque outras aulas também, se Deus me abençoar, me dê graça. Essa pré-aula aqui agora vai continuar falando do povo de Israel e da desobediência também, e também dos juízes, né? Tempo dos juízes agora. Aqui, meus amores, são 13 aulas lindíssimas. Espero que você já deu uma recapitulada com seus alunos na aula passada e também já deu uma modificada na sala, colocando aí algumas coisas diferentes, alguns personagens bíblicos, né? Tenho aqui meu Jesus, eu trabalho muito com ele também nas pregações. Também tenho aqui esse de EVA, coraçãozinho, escrito pecado no meio, que separa de Jesus, né? Que dá para você também trabalhar na escola dominical, em várias coisas. Então, espero que você já tenha mudado aí a sua sala, dado uma decorada nova nela aí. Não precisa gastar muito, basta xerocar algumas fotos dos tempos dos juízes aí, que você procurar na internet aí, você vai achar. Tá colando aí umas fotos aí na sua sala e também pode fazer uns personagens de caixa de leite, de caixa de sabão em pó, de caixa, né? De caixinhas aí, tá colocando, que também vai dar uma renovada na sala de aula. Meus amores, a desobediência do povo de Deus é o título da primeira aula. Aqui está em Juízes 1, até o 2 e do 2 ao 6. Então você tem que ler, que é uma leitura meio extensa, então você lê tudo na sua casa, pede a direção de Deus e assiste o vídeo da Tia Rose. Já está dando uma acrescentadinha aí na sua aula. O Para Meditar hoje tem 6 versículos maravilhosos sobre Salmo, Provérbios, João e Isaías, que vai falar do nosso refúgio, da nossa confiança, da nossa proteção. E se nós amarmos, nós vamos desviar do mal e obedecer à palavra, se nós amarmos a Deus. Então, não deixe de ler com seus alunos e conversar com eles sobre esses versículos maravilhosos, né? Que eles possam, todos eles, levarem Bíblia. Aqui vai trazer a palavra assim. Deus havia prometido a Israel que eles iriam conquistar a terra prometida lá, Canaã, lá atrás, para Moisés, né, quando ele tirou o povo do Egito, bem para trás, para Abraão, Isaac e Jacó. Pediu para Moisés sair com o povo e rumo a essa terra. E os israelitas deveriam expulsar, quando eles chegassem lá, todos os povos idólatras da terra que Deus havia prometido para eles. Para isso, o Senhor levantou líderes que guiassem seu povo em direção aos planos que ele havia estabelecido para eles. Um desses líderes foi Josué. Todo mundo sabe que ele foi valente, guerreiro, né? E
confiante e, como que eu posso te dizer, amoroso ao povo, porque se nós for ver com os nossos olhos, ninguém ia acreditar nas batalhas que Josué venceu. Derrubando muralhas. Ninguém derruba muralha com um grito, com quebrando cântaro, tocando buzina, não. Foi somente porque ele confiou no Senhor e não se desviou. Acreditou no que Deus tinha falado para ele. Como fui com Moisés, serei contigo. Não apartas de mim, mas seja corajoso. Então ele foi, né? Seja valente, e ele foi muito valente. Foi um homem obediente e ensinou também o povo a ser obediente. Porque somente com obediência Deus levaria eles a grandes conquistas. Quando ele estava bem velho, ele reuniu o povo israelita e lembrou eles de como o Senhor foi fiel para eles nas batalhas, nas grandes vitórias que eles tiveram, né? Deus deu a eles e derrotou os inimigos. E Josué também, nesta conversa, pede para que os israelitas escolhem obedecer a Deus e eles concordam. Eles firmam aquela geração na obediência e na aliança. Não aparta, Josué falou. Mas, amados, depois que passou um bom tempo, Josué já estava aí com 110 anos, né? Josué vem a falecer. Estava ali, continuando lutando para conquistar as batalhas, conquistar as terras de Canaã, mas aí ele morre. E Deus já havia orientado o seu povo, né? Já havia falado com eles que não era para fazer nenhum tipo de aliança com outros povos cananeus, com outros inimigos, que não era para se misturar, nem adorar os deuses deles, que era para continuar do jeitinho que Josué ordenou antes de morrer. Mas eles ficaram dispersos, sem líder. Agora sem alguém para orientá-los. Aí levanta ali um grupo de ancião para dar conselhos para eles. Mas eles não obedeceram, não. Começaram, cada um para um lado, fazer o que eles queriam fazer, o que quisesse, desordenado, sem ordem. Esqueceu os preceitos do Senhor, esqueceu as ordens, esqueceu os mandamentos que veio lá de Moisés, que Deus tinha escrito, e esqueceram tudo. E acabaram fazendo aliança com o povo vizinho ali. Porque ficaram com medo, porque eles eram homens fortes, guerreiros, eles eram muitos, tinham muitas armas de guerra. Eles esqueceram do tamanho do nosso Deus. Colocaram os problemas deles gigante e Deus pequenininho. E fizeram aliança. E Deus não ficou feliz com isso. Não ficou.
Deus então envia um anjo, próprio anjo do Senhor, apareceu e falou a eles assim, aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e trouxe a terra que havia prometido seus pais e disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não faça nenhum acordo com os moradores desta terra. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Olha aí. Deus fez aliança, Deus não quebrou, mas também não vai tirar o povo do meio deles. Agora, esse povo que eles fizeram uma aliança, vai ser a provação deles. Eles vão ser provados, estão sendo provados até hoje, por não obedecer ao Senhor. É muito importante, eles choraram muito, sofreram muito, porque caminharam em direção oposta aos planos que o Senhor tinha para eles, né? E é muito importante nós ensinar para os nossos alunos que obedecer a Deus sempre é preciso. Quando Deus falar em profecia algo para a gente, que a palavra é a verdadeira profecia, né? Todos os cultos Deus fala que é pecado matar, roubar, destruir, invejar, adulterar para os casados, fornicar para os jovens. Fazer esses algo aí que nós já sabemos que são pecados que vai nos levar à morte espiritual. Mas tem outras coisas também que é misturar com as pessoas que não amam a Deus, profanam o nome do Senhor, desfaz da palavra, e nós não misturamos, nós misturarmos com eles e negarmos o nosso Jesus. Adorarmos algo que eles estão adorando e fazer ao contrário do que nós já conhecemos, que é a palavra. Aí vai dar tudo errado para nós, assim como deu para eles. Mas se nós obedecermos a voz de Deus, Ele sempre tem o cuidado de cuidar de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Deus sempre quer livrar nós dos nossos inimigos. E nós devemos tomar cuidado, porque pelos nossos próprios desejos, muitas das vezes caímos em ciladas, porque não conhecemos o coração de ninguém. Quem conhece é Deus. Então, vamos obedecer a palavra, porque o Senhor cuida de nos levar à direção certa, a terra prometida, que é o céu. Deus nos leva direto e jamais quebra a aliança que Ele fez com nós. Deus tem uma aliança conosco, de nos dar um novo nome, de nos dar uma coroa de glória e de escrever nosso novo nome no livro da vida. Então não vamos quebrar esta aliança que o Senhor fez conosco. Essa linda aliança, né? Que eles aqui quebraram. O objetivo dessa aula, meus amores, é vocês detalhar que esse período que Israel afastou de Deus, depois da morte de Josué, foi só sofrimento para eles. Só sofrimento. E o memorizando é que o Senhor é bom em tempos difíceis. E Ele sabe e salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então não precisa ficar preocupado. É só ficar debaixo da graça do Senhor, que Ele vai cuidar de vocês, cuidar de nós. Aliança é pacto. Propósito é tomada de decisões. É aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Cananeus são moradores de Canaã. Você faz a lição e aqui está falando. Você sabia que Moisés morreu? Deus escolheu Josué para liderar.
Ele foi um líder corajoso, guerreiro, guiou o povo, ensinou a buscar a direção certa, né? Direção divina. E antes de morrer, ele reuniu o povo, ensinou, aconselhou, viveu 110 anos. E foi por meio da sua liderança que Israel conquistou muitas terras, né? Depois que ele morreu, aí veio o sofrimento aí, sem liderança. Amados, façam a dinâmica da revista com seus alunos. Ela está legal. Deixa eu ver aqui. Você vai esconder um objeto na sala e vai seguir ele com as palmas. Você coloca uma criança para procurar e o outro batendo palma. Aí ele vai bater palma conforme ele achar que está perto, ele vai batendo mais forte. Conforme ele for distanciando, ele também distancia as palmas. Tá bom? Quando ele chegar, a classe inteira bate palma. Quando ele achar o objeto. É porque ele seguiu as ordens certinho. Amém, meus amores? Deus abençoe você, que vocês continuem com esse propósito de falar das coisas do céu, de ensinar as crianças aí a obedecer ao Senhor, somente ao nosso Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?